Bem-vindo ao canal Escatológico. Eu quero ler para vocês o capítulo 6 do livro de Apocalipse. Vamos fazer uma breve análise desse capítulo, tá? Então diz assim, fala da abertura dos selos. Então nesse momento aqui do Apocalipse, a partir do capítulo 4, a igreja já foi arrebatada e já está no céu, conforme Apocalipse 4, versículo 1. Depois disso, tive uma visão. Vi uma porta aberta no céu e a voz que falara comigo como uma trombeta dizia: sobe aqui e eu te mostrarei o que está para acontecer depois disso. Então a igreja já estará no céu e o primeiro selo é aberto. Depois vi o cordeiro abrir o primeiro selo e ouvi um dos 4 animais clamar com voz de trovão: vem! Vi aparecer então um cavalo branco. O seu cavaleiro tinha um arco, foi-lhe dada uma coroa. Ele partiu como vencedor para tornar a vencer. Aqui está se referindo justamente ao anticristo. E ele vai vencer durante um tempo, durante a grande tribulação, esse período de 7 anos. E esse período de tempo, as pragas descritas no Apocalipse cairão sobre o mundo ímpio, tá? Então, sem dúvida aqui, o anticristo ele é um homem de guerra. E ele vem para batalhar no campo político, econômico, militar e religioso, para unir toda a terra em torno do seu projeto satânico. Esse então, ele é o falso Cristo, o anticristo, que procura imitar o verdadeiro Cristo. E, portanto, ele vem montado sobre um cavalo branco. Ele virá prometendo paz. Na verdade, um período de falsa paz, estabelecendo um milênio simulado. E quando o anticristo sobre o cavalo branco houver convencido o mundo que chegou a era de ouro da paz, então desfechará a sua fúria contra as nações que de nada suspeitam, mergulhando o mundo na guerra. Isso é revelado no segundo selo. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo animal clamar: vem! Partiu então outro cavalo vermelho. A quem o montava foi dado tirar a paz da terra, de modo que os homens se matassem uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro animal clamar: vem! E vi aparecer um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha uma balança na mão. Ouvi então como que uma voz clamar no meio dos 4 animais: uma medida de trigo por 1 denário e 3 medidas de cevada por 1 denário, mas não danifiques o azeite e o vinho. Vemos aqui o domínio do anticristo, a falsa paz que ele promete, depois a guerra, e vemos aí a consequência dessa guerra. A humanidade ímpia vai sofrer todo esse mal durante a grande tribulação. Quando abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que clamava: vem! E vi aparecer um cavalo esverdeado. Seu cavaleiro tinha por nome Morte, e a região dos mortos o seguia. Esse capítulo 6, ele nos apresenta justamente os 4 cavaleiros do Apocalipse, que são muito famosos, que aparecem aí até em desenhos animados, tá? O próprio desenho dos Simpsons, em um dos episódios, faz claramente referência a esse capítulo de Apocalipse. E os 4 cavalos do Apocalipse são inspirados em Zacarias 1, de 8 a 11, e também no capítulo 6, de 1 a 8. E essa imagem dos 4 cavaleiros, tá, se tornou muito popular durante a Primeira Guerra Mundial. A respeito dessa afirmação, não danifiques o azeite e o vinho. Champlin, esse livro aqui é muito bom, já mostramos no canal, essa coleção do Champlin, né? Há muita coisa com as quais nós não concordamos, mas ele tem ensinamentos muito bons, tá? E ele diz bem assim: é interessante notar que a escatologia judaica predizia, no tocante aos últimos dias, antes do advento do Messias, grande escassez de alimentos, acompanhada pelo excesso de luxos. E ele diz que o Sota 49b nos dá essa informação, com a ocorrência paralela de agitações sociais, de tal modo que os inimigos do homem serão os de sua própria casa. Evidentemente, o Senhor Jesus citou essa tradição em Mateus 10:35 seguintes. Azeite e vinho
segundo esse comentário, são luxos quando aos homens falta o pão. Simbolicamente falando, essa circunstância tem sido reputada como uma indicação de que no princípio da grande tribulação, a despeito das dificuldades porque passará a humanidade em geral, os ricos continuarão vivendo bem devido às suas riquezas acumuladas. O vinho pode indicar a indulgência e a dissipação tanto quanto o luxo. E ele continua falando a respeito do cavalo esverdeado. Foi-lhe dado poder sobre a quarta parte da terra para matar pela espada, pela fome, pela peste e pelas feras. Quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos homens imolados por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de que eram depositários. Então esses são aqueles que foram mortos durante a grande tribulação por falarem a respeito do nome do Senhor Jesus. E clamavam em alta voz, dizendo: até quando tu, que és o Senhor Santo verdadeiro, ficarás sem fazer justiça e sem vingar o nosso sangue contra os habitantes da terra? Bom, aqui nós temos que fazer um pequeno adendo. Essa afirmação dessas pessoas aqui, né, que morreram e cujas almas estão no altar de Deus, eles pedem vingança. É a maior prova de que esses santos não fazem parte da igreja, porque a igreja foi selada com o Espírito Santo e o Espírito Santo não clama vingança, né, a vingança de Deus contra os homens, mas clama que eles se arrependam. Esses aqui, que são os santos da grande tribulação, eles entregaram a vida para terem a salvação. Tá? Então é diferente, o período da graça acabou. O único modo da pessoa ser salva e ter a alma, então, no altar de Deus, é mediante o sacrifício da própria vida. Vocês podem ver que eles clamam por vingança, porque eles não foram selados com o Espírito Santo, cuja obra já terminou na terra, porque a igreja foi arrebatada. E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Depois viu o cordeiro abrir o sexto selo, e sobreveio então um grande terremoto. O sol se escureceu como um tecido de crina. A lua tornou-se toda vermelha como sangue. Então nós vemos aqui que o sol se escureceu. A luz dela, não a luz do sol, porque o sol se escureceu, mas a luz da lua, ela se tornou vermelha. Então nós vemos aqui que a lua, né, nesse contexto, nós podemos perceber que a lua não reflete a luz do sol, ela tem a sua própria luz. Tanto que o sol se escureceu, aí em Mateus 24 diz que a lua não dará sua claridade, quer dizer, não vai dar a claridade normal, mas ela vai ter uma claridade, então, avermelhada. Então a lua se tornou toda vermelha como sangue. Essa é a tradução da Bíblia Ave Maria. Na versão corrigida fiel diz que a lua tornou-se como sangue. A NVI diz também que ela se tornou vermelha como sangue. Então a luz da lua vai ser diferenciada, tá? Ela não vai dar aquela claridade prateada, mas será avermelhada. E diz assim: e as estrelas do céu caíram na terra, de acordo com a palavra de Deus. As estrelas não são gigantescas, né? Como ensinam os defensores da falsa astronomia. Tá? Infelizmente, muitos cristãos, né, eles não conhecem a Bíblia e acham que a Bíblia é um conto de fadas, apesar de dizer que acreditam nela. Né? Que eu não acredito que eles tenham fé na Bíblia. Eles têm fé em um monte de regra que aprenderam errado até nos seminários. Né? Então eles têm fé naquilo que eles aprenderam dos professores que estavam enganados e também enganaram eles. Né? E as estrelas do céu caíram na terra como frutos verdes que caem da figueira agitada por forte ventania. O céu desapareceu como um pedaço de papiro que se enrola. O firmamento ele vai ser abalado e todos os montes e ilhas foram tirados dos seus lugares. Então imaginem aí essa cena, né? Os montes e as ilhas sendo abalados e retirados dos seus lugares. É uma coisa assim que é até difícil nós imaginarmos, né? Então os reis da terra, os grandes, os chefes, os ricos, os poderosos, todos
tanto escravos como livres. Esconderam-se nas cavernas e grutas das montanhas. Então eles vão buscar abrigo justamente naquilo que não pode conceder abrigo, que as montanhas aí já estarão sendo abaladas. E diziam às montanhas e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Eles agora vão começar a pensar no poder de Deus e vão compreender quem é o Senhor Jesus. A ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Recomendo aí muitos filmes, né, que falam sobre isso. E ali você pode ter uma palhinha. Você acha que eles tiram esses roteiros de onde? Da palavra de Deus, da Sagrada Escritura. 2012, Armagedon, Impacto Profundo. Só que eles distorcem tudo, né? Eles distorcem. Aí eles dizem que as estrelas são asteroides, meteoritos, e muitos cristãos falam isso, tá? Muitos cristãos boloides, assim como nós éramos antigamente, né? Também já pensei isso. E tem muitos canais aí, né, de pastores, de religiosos, de doutores em teologia, né, de padres, que eles acreditam justamente que isso aqui é uma metáfora. As estrelas caindo dos céus é uma metáfora para asteroide, para meteoro, até disco voador entra na história. Tá? E nós sabemos que são demônios, né? Jesus falou a respeito dos sinais que haverá nos céus e na terra. Então, o cara vê lá um monte de luzinha, a gente vê aí hoje, todo mundo tem câmera, tá com o celular na mão, filma lá, o disco voador. São manifestações, às vezes até de demônios, enganando as pessoas, iludidas, né? Aí as luzes brincando, né? E aí o cara diz, não, isso é disco voador, isso são seres extraterrestres. Não, são manifestações, muitas vezes demoníacas, tá? E podem ser também manifestações de anjos, né? Mas o grande engano está aí justamente porque eles vão dizer que quando a igreja for sequestrada, ou the rapture, né, ou raptada, ou arrebatada, eles vão dizer que, e muita gente vai cair nessa história, eles vão dizer que foram alienígenas que abduziram essas pessoas, tá? Então está aí uma breve análise desse capítulo 6 de Apocalipse. E é claro que isso aqui não acaba aqui, né? Isso aqui é uma análise, mas você deve estudar a palavra. Você mesmo deve ler, vai lendo, use um lápis para estudar a Escritura. Faça anotação, use mais de uma versão, comentários. Comentários são importantes também, mas tenha sempre em mente que a palavra fala mais do que o ensino de homens, tá? É aquilo lá que está escrito, né? Julgai todas as coisas, retende o que é bom. E eu estava conversando também com um amigo meu, do canal Astronomia e Escrituras, que eu recomendo, e ele falando a respeito da teoria de que o mapa da Terra se encontra refletido ou impresso na Lua. E aí eu disse o seguinte, que nós podemos, aliás, nós que conhecemos o que é verdadeira ciência, que é observação, e nós observamos o mundo conhecido, que é esse mundo que nós estamos, então nós observamos e podemos formular teorias, sim. Mas a diferença daquele que crê na verdadeira morada e criação de Deus, na verdadeira criação de Deus, é que nós especulamos em cima de fatos observáveis, coisas que nós observamos. Tá? Agora, os que creem na bola molhada giratória, eles especulam em cima de fantasia e mera imaginação. Então nós podemos especular, não, realmente,
O mapa da Terra está impresso ali na Lua, porque você compara, né? Aí você vê, os continentes estão aqui. Não havia Lemúria, Atlântida. É interessante que até Platão, né, falou a respeito da existência de Atlântida. E por que não? Né? São especulações. Podemos especular sim, mas especulamos em cima de coisas observáveis. Eu não estou aqui falando a respeito de um planeta de algodão doce. Um planeta onde chove protetor solar. Também não falo a respeito de um asteroide de ouro maciço. Né? Os caras inventaram isso. E aí eles enganam as pessoas, dizem que lançaram lá, tá? Eles disseram que eu tenho que acreditar nos caras, né? Não, nós lançamos um telescópio chamado James Webb, que está aí a uma distância tal de bilhões de quilômetros e está estudando o espaço sideral, tirando fotografia do universo. É um universo que ninguém vê. Isso aqui, eu tenho que ter fé. Nós temos que ter fé para acreditar nisso aqui. Aqui, bateram foto de um pé de moleque, né? Aí disseram que isso aqui Aqui, o Albert Einstein, adorador de estrelas. Observe as estrelas e aprenda com elas. Quer dizer, as estrelas que ele está falando aqui são os demônios. Muitos deles que estão aí presos no firmamento. Tá? É isso. Aí eu tenho que crer nisso aqui pela fé. O cara bateu uma fotografia, né? Aí tenho que ter fé que existe lá Ninguém viu essa porcaria, né? Ninguém vê. Mas você, idiota, globoloide, você acredita, né? O James Webb. Aí o outro diz lá com a Bíblia na mão, né? Eu acredito. Eu acredito que o homem foi à Lua. Eu acredito, não, você é a gravidade. Uma vez quase apanhei do irmão, um pregador, que eu falei para ele, já contei isso aqui no canal, falei para ele, gravidade não existe, rapaz. Esse negócio de universo, terra girante, não existe. O cara quase bateu em mim. Tá? E estava com a Bíblia na mão. Por quê? Porque ele crê mais nas mentiras do que na palavra. Tá? É isso. É isso que nós vemos, tá? Infelizmente, na cristandade atual. Fica a dica.